Olá, alunos da engenharia. Então, esse é o último vídeo da nossa disciplina. Eu vou fazer a correção da nossa recuperação. A nossa recuperação tinha dois exercícios. Os dois exercícios traziam a descrição de um programa, o código-fonte, faltando alguns trechos de código, e questões objetivas para selecionar qual alternativa que continha o código da lacuna. Se não me engano, ao todo eram 12 lacunas na prova, né? Então cada questão valia menos de um ponto, 0,80 e pouco. Então, acredito que estava bem distribuída a nota. A primeira questão que eu vou resolver aqui talvez seja a segunda que apareceu para vocês, né? Mas não interessa a ordem, né? Vou resolver as duas questões. Essa daqui era a questão mais fácil, era uma questão referente ao primeiro bimestre, primeiro conteúdo. Era uma questão que tinha basicamente declaração de variável, imprimir algo na tela, pedir para o usuário digitar algo, fazer alguma conta aritmética e no final tinha uma condição. Então, bem tranquilo, nem foi cobrado laço repetição nessa questão que era do começo da disciplina. Então, vamos dar uma olhada. Faça um programa para um pet shop. O programa deverá controlar a quantidade de vacinas aplicadas a cães e gatos em um determinado dia. O usuário deverá digitar a quantidade de vacinas aplicadas aos cães e depois aos gatos. O programa deverá exibir a quantidade total de vacinas aplicadas no dia, né? Então, só somar, né? Dos cães com os gatos. Também deverá exibir a porcentagem de vacinas aplicadas nos cães e depois nos gatos. Então, a porcentagem, então depende de quantas foram aplicadas, né? Vamos supor que foram aplicadas 2 em cães e 1 em gato, então tem 66% em cães, 33% em gato. Por fim, como o estoque de vacinas do pet shop não é grande, o programa deverá exibir um alerta caso a quantidade total de vacinas aplicadas no dia seja maior que 100. Então, se eu aplicar mais que 100 vacinas, o programa deve exibir um alerta. Então, está aqui o código já foi passado para cá com as lacunas. Então, vamos lá, vamos dar uma olhada. Deixar com a acentuação funcionando, né? Conjunto de caracteres de português. Eu crio minha variável cães. E aqui na lacuna A, eu preciso criar minha variável gatos. Então, é uma quantidade de cães e gatos, é uma quantidade inteira, né? Todas as alternativas têm o tipo int, né? E eu já tenho que colocar um valor inicial. Será que eu preciso colocar? Será que eu não preciso? Olhando aqui, por enquanto, eu não sei se eu preciso ou não preciso, né? Por exemplo, cães aqui eu não precisava. Então, só para deixar igual à linha de cima, eu vou colocar a quantidade como valendo zero. Depois a gente dá uma olhada se vai precisar ou não. Eu já estou até vendo aqui um possível erro na questão, e qualquer coisa eu na lacuna B, se precisar, eu considero outras respostas. Então, por enquanto, eu vou deixar igual a linha de cima. Eu crio minha variável gatos com valor inicial zero. Na próxima lacuna, eu preciso pegar um valor que o usuário digitou e guardar na minha variável gatos. Então, eu vou ter que fazer um scanf. Como a variável gatos é do tipo inteiro, eu vou ter que usar a porcentagem D. Então, não pode ser F, que é float, não pode ser C, que é de caractere. Então, porcentagem D. Eu tenho duas opções. Ou eu coloco com E ou sem o E. Como eu estou fazendo um scanf e lendo inteiro, eu preciso colocar o E. Então, precisa ser essa daqui a nossa opção. Pronto. Então, eu estou pedindo para o usuário digitar aqui cães, leio cães, gatos, leio gatos. Agora que eu vi que tinha duas respostas corretas na lacuna A, porque se eu... Na verdade, deixa eu ver um negócio aqui. Quais eram as opções? Bom,
Se eu colocar int gatos igual a zero, vai funcionar. Eu criei a minha variável com o valor inicial e aqui eu ignoro o valor inicial dela. Eu vou guardar na minha variável o valor que o usuário digitou. Se eu tento deixar assim, sem valor inicial também está correto. Então, sem valor inicial também está correto. Por quê? Porque, por enquanto, não tem valor inicial, mas não interessa, porque eu já guardo agora um valor na variável. Então, eu nem usei esse valor aleatório. Então, essa está correta. Essa daqui, que inicia com qualquer coisa, também vai estar correta, porque é descartado o valor inicial. Ele não é usado em nenhum momento do programa. A única que realmente estaria errada é essa alternativa aqui. Por que ela está errada? Porque não existe variável total. Como não existe variável total, daria um erro na hora de compilar o programa. Ó, ele ia falar que variável total não existe. Ó. Total não foi declarado. Eu teria que existir essa variável. Então, qualquer coisa que vocês colocassem ali, né? Ou seja, uma dessas três alternativas ia estar certa. Eu já até dei uma olhada nas notas, mas agora eu vou rever para ver se alguém colocou alguma alternativa diferente aqui, porque eu vou considerar correto também. Beleza, vamos para a C. A C é total de vacinados. Bom, eu tenho os cães e os gatos. Eu preciso descobrir o total. É só eu somar os dois. Pronto. Aqui estava fazendo vezes 100, não tem nada a ver esse vezes 100, né? Por exemplo, se eu vacinei um cão e um gato, o total de vacinados é 2. Vezes 100 daria 200, tudo errado, né? E total não existe essa variável total aqui. Então, é cães mais gatos. Então, cães mais gatos. Agora, eu preciso calcular a porcentagem. A porcentagem de cães já está calculada aqui. A porcentagem de gatos é o que vocês tinham que calcular, mas é bem tranquilo de calcular se vocês olharem como foi calculada a de cães. Eu preciso de quantas foram dividido pelo total. Então, por isso que o total aqui, né, é cães mais gatos, e tem que estar entre parênteses, para ele primeiro fazer o que está entre parênteses aqui, para depois fazer a divisão. Só que se eu deixar desse jeito, por exemplo, se tiveram 2 vacinas e para gatos uma, vai dar meio. Então, mas eu não quero a porcentagem assim, como um número meio. Eu quero como 50%. Então, eu tenho que fazer vezes 100, ponto zero. Por que ponto zero? Porque essa variável é inteira e essas aqui também. Como eu quero preservar o que está, as casas decimais, o que está depois da vírgula, eu preciso ter um float na conta. Então, eu coloco vezes 100.0. Primeira coisa que o computador faz é o quê? É o que está dentro do parênteses. Então, ele vai somar esses dois, beleza. Essa parte aqui eu já tenho. E agora? Agora eu tenho multiplicação e divisão. O computador começa fazendo da esquerda para a direita. Mas não faria a menor diferença qual que ele fizesse primeiro aqui, né? Ou a multiplicação ou a divisão, né? Mas ele começa da esquerda para a direita. Então, ele faz primeiro gatos vezes 100, então já dá um float, e esse resultado float dividido pelo total, dá float também. Né? Se ele começasse aqui da direita, né, esse já é um float dividido por inteiro, ia dar certo também. Nesse caso aqui ia dar certo, mais acima da esquerda para a direita. Então, se a gente procurar aqui a alternativa, ó, é essa primeira. Aqui no meu é a primeira, né? Para vocês apareceu tudo embaralhado. Né? Essa está errado porque não foi colocado os parênteses. E o computador segue as regras da matemática, né? Primeiro, multiplicação e divisão. Então, ele ia fazer vezes 100. Esse resultado, ele ia dividir por cães. E o resultado, ele ia somar com gatos. Então, está errado. Essa de baixo, consideraria, né, float, mas também faria errado, porque ia dividir isso por cães. E essa última está errado porque ia desconsiderar as casas decimais. Então, ele ia primeiro fazer o que está no parênteses, né? Depois a multiplicação, só que sem casas decimais. Então, isso daqui é inteiro vezes inteiro, resultado inteiro. E o resultado dividido por isso daqui, que é inteiro, tudo inteiro, ele perde as casas decimais. Última coisa que precisava fazer era descobrir qual condição colocar aqui. Para imprimir na tela, é preciso comprar mais vacinas. Pelo enunciado da questão, aqui, dizia, como o estoque de vacinas não é grande, o programa deverá exibir um alerta, caso a quantidade total de vacinas aplicadas no dia seja maior que 100.
Então, eu posso até olhar aqui caso o total de vacinas seja maior que 100. Então, o total de vacinas é cães mais gatos. Então, aqui, ó, legal, total de vacinas, isso daqui já está errado. Tá, total de vacinas. Se ele for maior que 100, então aqui, ó, maior que 100. É essa daqui. Essa, maior ou igual? Não, tá errado, porque o enunciado pedia maior. Se for igual a 100. Bom, se for igual a 100, tá errado de todas as maneiras. Por quê? Porque não é para exibir o alerta quando é 100, então já está errado. E se tivesse, por exemplo, 101, já não exibiria, né? Porque é diferente e também está errado, então tudo errado. Essa daqui tá errado por quê? Porque vamos supor que eu tenho 60 vacinas para cães, 60 para gatos. Já passaria de 100. Só que nessa condição, ó, ia dar falso, porque aqui teria que ter mais de 100 vacinas para gatos e cachorros. Então, a correta é essa daqui, né? Então, o total é cães, né, mais gatos, maior que 100. Então, esse daqui era o nosso programa. Então, se eu rodar, se eu falar que teve 3 vacinas para cães e 6 para gato. Então, aqui, total de 9, 1/3 ou 2/3, tudo certinho. Beleza, vamos para o segundo exercício. Então, vamos para o segundo exercício. Faça um programa que gerencie os empréstimos do Banco Bonzinho. Esse banco, como o próprio nome diz, é muito bondoso com seus clientes, efetuando empréstimos a juros simples. Então, isso não existe, né, no mundo real, mas é para facilitar aqui nosso exercício, né, juros simples. O programa deve ser capaz de armazenar até 1.000 empréstimos. Então, ele tem que armazenar até 1.000 empréstimos. Então, você já sabe que você vai ter um vetor de tamanho 1.000. O programa deve pedir para o usuário digitar. Então, o que o usuário vai ter que digitar? O valor do empréstimo, os juros mensais e a quantidade de meses para pagar. Então, cada empréstimo vai ter essas 3 informações. Como o valor do empréstimo é dinheiro, o dinheiro tem casas decimais, a gente já sabe que vai usar float. Juros, mesma coisa, pode ter casas decimais. Quantidade de meses a pagar é inteiro, porque eu não vou ter mês quebrado. O programa somente parará de pedir os valores quando o usuário digitar um valor menor ou igual a zero para o empréstimo. Então, ele vai ficar pedindo, novo empréstimo, tem que ir lá digitar valor, juros, meses. Novo empréstimo, valor, juros, meses. Até que o usuário digite um valor zero ou negativo. Se ele digitar um valor zero ou negativo para o empréstimo, quer dizer que acabou. Eu não estou mais inserindo valores para os empréstimos. E eu posso ter até 1.000 empréstimos cadastrados. Depois de armazenar os valores, o programa deverá imprimir na tela as informações referentes aos empréstimos de cada cliente. Então, eu vou ter que imprimir tudo que foi digitado, todos os valores. E o valor total a ser pago pelo cliente, considerando os juros e o tempo. Então, além de tudo que ele digitou, eu vou ter que calcular os juros, calcular quanto que, na verdade, juros não, quanto que o cliente vai ter que pagar no total. Então, ou seja, é o quanto ele pegou emprestado mais os juros. Os valores monetários e dos juros devem exibir 2 casas decimais. Exemplo, se foi emprestado R$ 100, aqui esse exemplo é para vocês entenderem como vocês devem calcular os juros simples, mas é tranquilo, é só fazer uma multiplicação. Se for emprestado R$ 100 com juros de 2% mensais, e o usuário digitará somente o número 2, então o usuário vai digitar 2 e Enter quando ele for digitar os juros, e aí você sabe que é 2%. Por 10 meses, bom, se é 2% por mês por 10 dá 20%. 20% de 100, R$ 20 que ele paga de juros. Então, é o que ele pegou, mais 20, 100 mais 20, 120. Então, o valor final que esse cliente deve pagar é 120. Atenção, apesar de a posição do primeiro cliente no vetor ser zero, porque a gente sempre começa do zero no vetor posição zero, o programa deverá imprimir na tela que o primeiro cliente é o 1. Então, apesar do a primeira posição no vetor ser zero, a gente não vai falar para o usuário, a gente não vai imprimir na tela, digite o valor do cliente zero. A gente sempre vai começar do 1, digite o valor do cliente 1, mas vai guardar no vetor na posição zero. Então, aqui está bem explicadinho, né?
O programa usa o 0 no vetor, mas imprime 1 para o usuário. Então, aqui tem o código, que eu já copiei para cá, com as lacunas. Vamos lá, então. Lembra que tem que armazenar até 1000 valores. Por isso que eu já tenho 3 vetores aqui. Um vetor para empréstimo, um para juros e um para meses. Cada um com 1000 posições, ou seja, eu consigo guardar até 1000 valores em cada um deles. Eu tenho aqui a variável cliente igual a 0. Essa variável vai me ajudar a saber quantos clientes já, já foram atendidos pelo banco, quantos empréstimos eu já fiz. E também vai me ajudar a controlar o índice que eu vou acessar de cada um dos meus vetores. Porque eu tenho que saber quantos já foram armazenados nos vetores para saber qual é a próxima posição que eu tenho que armazenar. E depois, na hora de imprimir, eu também tenho que saber quantos eu vou imprimir. Né? Se eu fiz só 2 empréstimos, na hora de imprimir, eu só vou imprimir 2. Eu não vou imprimir as 1000 posições. O total serve só para ajudar a gente a calcular o total. Depois vocês vão ver para quê. Então, o programa já começa pedindo para o usuário digitar o valor do empréstimo. E ele já fala, ó, o cliente tal. Então, digite o valor do empréstimo do cliente tal. Qual cliente? Cliente mais 1. Então, é 0 mais 1 é 1. Então, é o primeiro cliente, é o cliente 1. Mas eu vou guardar na posição 0. Ó, cliente vale 0. Então, eu vou ter que fazer um scanf aqui para guardar o valor do empréstimo. Quais são as opções? Ó? Então, scanf. O valor do empréstimo tem casas decimais, então tem que ser com float. Então, porcentagem é F. Então, esse com D não é. Eu tenho 3 opções aqui. A primeira é com E, empréstimos cliente. É essa daqui mesmo. Então, o meu vetor de inteiros na posição cliente, né, que vai ser o 0, né, empréstimo 0. E como eu estou lendo um float, eu tenho que colocar o E. Sempre quando estou lendo um float, eu coloco o E. Então, essa daqui. Por que essa está errada? Essa faltou esse E. E por que a última está errada? Porque a última colocou posição no vetor cliente mais 1. Então, essa posição seria 0 mais 1, que está errada. Porque eu não estou começando da posição 1 do vetor, tem que começar sempre da 0. Se eu começar da posição 1 do vetor, eu vou ter vários problemas. Primeiro, que eu estou desperdiçando a posição 0. Segundo, que se eu comecei da 1 e desperdicei uma posição, eu não consigo mais guardar 1000 valores no meu vetor. Eu só vou conseguir guardar 999, porque eu acabei de perder uma posição. E já está errado, porque eu tinha que... O programa tem que funcionar, ele tem que armazenar até 1000 valores. E depois, na hora de colocar outros códigos que vocês vão ver, também vai estar errado se colocar isso daí. Então, tinha várias justificativas do porquê não usar isso daí. Lembrando também que no próprio enunciado da questão falava que tinha que usar a posição 0 do vetor. Então, vamos copiar o scanf. Então, aqui, scanf. Então, scanf, porcentagem F de float e empréstimos clientes. Legal. Agora vem o while. Por que vem o while? Se a gente lembrar do enunciado da questão, o enunciado falava assim: eu vou ficar pedindo para o usuário digitar os dados dos empréstimos. Mas uma hora eu vou parar de digitar. Quando? Quando que eu tenho que parar de digitar? Quando o usuário digitar um valor zero ou negativo, né? Igual ou menor que zero. Então, se o usuário digitar um valor igual ou menor que zero para o valor do empréstimo, que é esse daqui, né, o valor do empréstimo, o que vai acontecer? Eu paro de pedir. Então, aqui tem um while. Enquanto tiver a condição, eu continuo pedindo. Então, se eu colocar aqui na condição, enquanto empréstimos cliente for menor ou igual a zero, eu peço, vai estar errado? Por quê? Enquanto o valor for menor que zero, eu vou ficar pedindo mais valores? É exatamente o contrário, né? Quando for menor ou igual a zero, eu não vou pedir mais valores, eu vou parar de pedir. Então, tem que ser enquanto o valor for maior que zero. Enquanto o valor do empréstimo for maior que zero, eu continuo pedindo. Então, está aqui, ó. Empréstimo maior, menor, menor igual, igual. Então, o valor tem que ser maior. Porque se o valor não for maior, ou seja, se for menor, eu paro. Menor igual, eu paro. Se for zero, eu tenho que parar também.
Então é essa alternativa aqui. Legal, o valor for maior que zero. Então agora eu vou continuar pedindo as outras informações do empréstimo, porque são 3 informações. O valor do empréstimo é a primeira informação. A segunda é juros e a última informação é a quantidade de mês. Bem tranquilo, fazer um scanf aqui. Juros, porcentagem F, né? Lembrando que tinha casas decimais. E juros cliente. Ó, eu estou usando juros cliente, por quê, né? Porque o cliente ainda está na posição zero, né? Então foi o que eu acabei de ler. Clientes na posição zero, aqui, ó, empréstimos, né? Posição zero, juros na posição zero. E agora a quantidade de meses na posição zero. Só que a quantidade de meses é inteira, ó, int meses. Então, eu tenho que usar a porcentagem D aqui, meses cliente. Então, guardei agora na posição zero de cada um desses vetores a informação do meu primeiro empréstimo. Depois que eu coloco todas as informações que eu preciso, ó, eu incremento o valor da variável cliente. Ó, então, só para olhar também a lacuna C e D, ó, tinha basicamente a mesma coisa, só que uma era juros, outra era meses, né? Então, não podia ser inteiro para juros, tinha que ter o E não era cliente mais um. Já para lacuna D, que era uma lacuna com meses inteiros, ó, não podia ser float, então tinha que ser D. Tinha que ter esse E não era cliente mais um. Então, o código dentro desse while já está formado. Vamos dar uma olhada nesse código. Depois que eu termino de digitar todas as informações sobre o empréstimo, eu incremento a variável cliente. A variável cliente tem duas funções. Uma é que ela guarda a quantidade de clientes atendidos. Então, até aqui, eu não tinha atendido ainda nenhum cliente. Pode ser que o usuário já tenha digitado zero de cara e pronto. Ele não entra nesse while. Porque se ele digitou zero, zero não é maior que zero, não entra. Como ele não entra, nenhum cliente foi atendido. Então, o total de clientes atendidos é zero. Mas se ele digitou um valor maior que zero, ele vai digitar juros e meses. Então, eu atendi um cliente. Então, por isso que eu incrementei. Agora eu tenho um cliente. Além de guardar o total de clientes, essa variável aqui, ó, também tinha a função de ser a posição do vetor. Ó, era a posição atual do vetor. Primeiro eu guardei posição 0, aí incrementei para 1. Aí agora eu vou pedir e vou guardar na posição 1. Aí depois que eu digitei todos os valores para a posição 1, eu incremento, cliente vale 2. Aí eu guardo na posição 2 do meu vetor. Beleza. Depois que o usuário cansou de digitar valores, ele cansou de fazer empréstimos, ele vai colocar o valor zero, ou o valor menos um, qualquer valor negativo. Aí esse laço vai parar. Acabei de dar uma olhada que tinha um bug nesse código aqui, né? Mas não ia afetar as respostas de vocês, né? Esse bug. Esse bug é que depois que o último cliente é digitado, né? Ficam 100 clientes, ele ainda pede para o usuário digitar um valor. E aí ele vai guardar em empréstimo 100, que está errado. Porque empréstimo 100 não existe, a última posição é 99. Então, o certo era, em vez de fazer o scanf direto no vetor, eu ter uma variável temporária para ele fazer scanf nessa variável temporária. Porque essa última não vai existir aqui. Mas tudo bem, não ia mudar as respostas de vocês, mas isso daqui é um bug, né? O correto seria mudar para uma outra variável isso daqui. Terminei de digitar todas as informações sobre os empréstimos. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que imprimir na tela todas as informações digitadas. Então, tem um for aqui. Vamos dar uma olhada nas opções. Então, ó, todas as opções é um inteiro i, né, que começa em 0 ou em 1. E i vai ser menor que alguma coisa. Né? E no final, i mais mais. Como o vetor sempre começa em 0, então o i tem que começar em 0 para começar na primeira posição do meu vetor. Então, de cara, eu já excluiria essas três opções aqui e ficaria com essa.
Mas vamos dar uma olhada no resto. O resto também está errado, não só isso daqui. A condição de todas as outras está errada, a condição. Por quê? Porque cliente guarda o total de clientes. Como o cliente guarda o total, por exemplo, se tem 2 clientes, significa que no meu vetor eu tenho a posição 0 e 1, e o total de clientes é 2. Então, como i vai ser a posição do vetor, o i só pode valer 0 e 1. O i não pode valer 2. Não existe posição 2, porque só tem 2 elementos no meu vetor, né? Por isso que i nunca vai poder chegar ao valor de cliente. I tem que ser menor e não menor igual. Então, i vai valer 0, i vai valer 1. Aí, quando i chegar em 2, 2 é menor que 2? Não. Ah, então acabou. Por isso que tem que ser i menor que cliente. Esse tipo de condição é basicamente a condição padrão, que a gente usa em 99,9% das vezes quando usam o laço for, que também era a condição, provavelmente, de todos os exercícios, quase todos os exercícios que vocês fizeram. Então, era essa daqui. Essa daqui está errada, por quê? Porque cliente mais 1, por exemplo, se tivesse 100 clientes, cliente mais 1 daria 101. Então, quando o i valesse 100, ia estar errado. Porque ainda 100 era menor que 101? Então eu vou mostrar agora a posição 100 do vetor. Mas não existe posição 100 do vetor, porque vai de 0 a 99. Esse daqui faz a mesma coisa que o de cima, ó. Exatamente a mesma coisa, por isso que está errado. Porque também chegaria na posição 100. Ó. Então, ou vamos supor que tem dois clientes. Então tem a posição 0 e 1. Só que o total de clientes é 2. Então aqui i valendo 2 é menor ou igual a 2? É. Então, ele ia imprimir as informações na posição 2 do vetor, mas a posição 2 do vetor não existe, só existe a 0 e 1, que o total é 2. O último estava mais errado ainda, porque ia imprimir o vetor inteiro. Então, isso daqui imprime o vetor inteiro, né? Mas eu não vou imprimir tudo, porque vamos supor que ele digitou só 5 empréstimos, eu não vou imprimir as 1000 posições do vetor, então está errado. Então, tinha 2 erros, né? O erro aqui no valor inicial e o erro na condição. Então, vamos escrever lá, int igual a 0, i menor que cliente, e mais. Agora eu tinha que completar o printf. Tinha que completar o printf. O printf começava nessa linha, ele era bem grande, tinha uma vírgula, e aqui vinham as variáveis, os parâmetros do printf. Então, o cliente tal, aqui eu coloquei porcentagem i, né, mas tanto faz porcentagem i ou d, né, mas aí você já, é por causa que eu estava pensando na variável i aqui, né. O cliente tal pegou emprestado tantos reais com tantos de juros por tantos meses. Então, o que cliente? Se eu colocar o cliente i, ele vai falar o cliente 0, que está errado. Então, é i mais 1. Da mesma forma que quando eu falava aqui, ó, digite o valor do cliente tal, era cliente mais 1. Aqui é a mesma coisa, ó, o cliente tal é i mais 1. Alguém pode estar pensando, professor, mas se eu mudar todo o meu programa para funcionar com as posições mais 1, será que não está certo? Não, não está certo, por 2 motivos, ou mais motivos. Por quê? Você não vai conseguir guardar os 1000 valores que o programa exigia, que está errado. Segundo, que o enunciado já falava expressamente que era para usar a posição 0 do vetor. Então, são vários erros aí. Então, não daria para considerar se em um monte de lugares você colocou cliente mais 1 e tal. Então, não dá para considerar. Pegou emprestado tantos reais. Então, aqui é empréstimos e tantos de juros. Juros e por tantos meses. Meses e acabou. Então, vamos dar uma olhada aqui no que tinha. Então, tinha aqui várias opções, sempre de colocar mais um ou sem mais um. Era a única diferença entre todas as opções. Ou colocava mais um aqui nesse i, ou colocava mais um aqui nos outros i's. Então, o correto era desse jeito, que eu estou pegando empréstimo na posição 0, juros na posição 0, mês na posição 0. Só que eu não vou falar que o cliente é o 0, vou falar que o cliente é o 1.
Então, eu só estou exibindo que é 1, mas vamos dizer assim, por trás aqui, eu estou usando a posição 0 do meu vetor. A última coisa que eu tinha que fazer era calcular agora o total que o usuário tinha que pagar. Então, aqui, ó, ele pagará ao final do empréstimo tantos reais, que é o total. Então, essa variável total servia só para isso, só para calcular quanto que ele ia ter que pagar. E como que eu calculo quanto que ele vai ter que pagar? Então, tinha aqui as formulinhas, que estava bem tranquilo de vocês descobrirem qual era a fórmula, mas, em último caso, né, professor, eu não sei fazer essa parte matemática. Matemática não é meu forte. Em último caso, o que que você ia fazer? Você ia testar. Você ia testar uma por uma para até descobrir qual que era a correta. Então, daria para ser feito dessa forma também, né? Mas vamos dar uma olhada. Então, se ele tinha um exemplo lá, né, no enunciado. Ele pegou R$ 100, 2% de juros por 10 meses. Né? O que que você tem que fazer? Bom, 2% por 10 meses. Eu só vou multiplicar ali para saber que vai virar 20%. Legal. Só que lembra que o usuário digita o valor 2. Aí, beleza, se eu multiplico os juros pelos meses, vai dar 20, que é 20%. Legal. Mas eu não posso simplesmente pegar o valor do empréstimo e fazer vezes 20, porque eu vou crescer 20 vezes o valor do empréstimo. Não é isso. Eu não quero que o valor do empréstimo cresça 20 vezes. Eu quero só 20% do valor. Então, a porcentagem, como que a gente, um jeito fácil de fazer? Dividir por 100. Então, por isso que está aqui, ó, dividir por 100, dividir por 100. Esse daqui vezes 100 está completamente errado, né? Ia dar em vez de ser vezes 20, né? Ia ser vezes 2.000, tipo, totalmente errado. Era só você testar que você ia ver que estava muito fora essa daqui. E essa também. Então, você poderia ficar em dúvida entre essas duas, que está dividido por 100, né? Mas, se você testasse, você ia ver que essa segunda está errada. Essa segunda é só esse final aqui, ó. É igual as duas. Então, a primeira, o que a primeira tem a mais? Isso daqui, ó. Isso, você realmente calcula os juros. Quanto que ele pegou, tipo R$ 100, vezes 2, vezes 10 meses, dividido por 100, né? Ah, mas essa divisão por 100 não tinha que estar aqui nos juros? Gente, não faz diferença a ordem. Vai dar certo do mesmo jeito. Se eu digitasse assim, ó, ia fazer diferença? Não, ia dar certo do mesmo jeito. Então, apertei Ctrl Z até voltar lá. Então, não ia fazer diferença. Ou a divisão antes ou a divisão depois. Lembrando que aqui, ó, por exemplo, empréstimo está como float, juros está como float. Então, já tem bastante float aqui na conta. Então, não teria necessidade de deixar o 100 como float. Também ia dar certo. Lembrando que o computador, ele calcula da esquerda para a direita, né? Então, o primeiro cálculo é esse, o resultado é vezes esse, e o resultado é dividido por esse aqui. Então, não faria diferença nenhuma. Então, isso daqui realmente daria quanto que ele tinha de juros, mas não era isso o que o enunciado pedia. O enunciado pedia para você calcular quanto que o cliente ia ter que pagar ao total no final. O cliente pegou R$ 100 emprestado e no final ele paga quanto? Ele paga só R$ 20? Não, ele paga 120. Então, ele tem que pagar o que ele pegou emprestado mais os juros. Então, era essa daqui a alternativa correta. Sempre quando eu copio, vem essa aspa. Pronto. Então, essa daqui era a alternativa correta. Né? O 100 que ele pegou, mais 100 vezes 2 vezes 10 dividido por 100, que aí ia dar 20. Então, 100 mais 20, 120. A gente pode, então, rodar o programa. Opa, apertei o botão errado aqui. Pronto. Pode rodar o programa. Então, vamos supor, vamos colocar lá, né? 100, 2, 10 meses, e agora eu coloco 0. Funcionou, parou. O cliente 1 pegou emprestado R$ 100, com juros de 2%, blá, blá, blá. Ele tem que pagar no final R$ 100. É isso aí. Está funcionando o programa. Vamos fazer só mais um teste, para saber se ele pede mais valores. Né? Então, 100, 2, 10. Agora o próximo, 1.000, juros de 3, quantidade de meses 3. Agora, menos 5. Funcionou. Então, valor maior que 0, continua pedindo. Valor igual ou menor que 0, ele para.
Então, o primeiro R$ 100, o primeiro aqui deu 1.090, que está certinho, né? 3 vezes 3, 9, 9%, tá tudo certo. Bom, então essa foi a correção da nossa prova de recuperação. Acredito que a prova de recuperação esteja tranquila para vocês. Um dos exercícios eu não cobrei nem laço de repetição, estava bem tranquilo, que foi esse exercício 1 aqui. Então esse exercício 1 estava tranquilo. Se vocês tivessem dúvidas, dava até para olhar na linha de cima, porque todas as operações feitas com gatos também foram feitas com cães, né? Então, eu pedia o scanf, mas já tinha do cães. Eu pedia para calcular, mas já tinha do cães. Então, estava muito, muito tranquilo para vocês, né? Então, eu espero que vocês tenham ido bem. Espero que vocês tenham aprendido os fundamentos de programação, né? Essa é uma disciplina bem básica, né? A primeira disciplina de programação que alguém tem quando vai aprender a programar. E é isso daí. Então, foi legal dar aula para vocês. Espero que vocês tenham gostado das aulas e até mais.